Como é que um monge inglês, lá do século VIII, se torna um dos grandes arquitetos da Europa? A história de São Bonifácio é muito mais do que só religião, sabe? É sobre como a fé, a política e um ato de coragem inacreditável ajudaram a moldar um continente inteiro. Vamos entender como isso aconteceu. Olha só, para começar, ele não nasceu Bonifácio. O nome dele era Wynfrith, lá na Inglaterra do século VII. O nome pelo qual o mundo conheceria Bonifácio, o apóstolo dos germanos, só viria bem depois. E que nome, hein? Já dá uma ideia do tamanho da ambição dele. E olha, isso não é nenhum exagero. O historiador Norman Cantor o descreve exatamente assim, um dos criadores da primeira Europa. Então a grande questão é, como ele fez isso? O que transformou um monge, um acadêmico, num arquiteto de civilizações? Para a gente entender como ele ganhou esse título monumental, a jornada começa com outro nome, Wynfrith. É aqui que a história do criador da Europa realmente começa a tomar forma. A história dele é uma história de transformação total. De um lado, a gente tem Wynfrith, um professor super respeitado no mosteiro inglês, um verdadeiro intelectual. Do outro, Bonifácio, o nome que ele ganha em Roma quando a vida dele vira de cabeça para baixo, ao receber a missão de organizar a igreja nas terras germânicas. Mas claro, essa mudança de acadêmico para apóstolo não foi da noite para o dia. Foi uma jornada, sabe? Marcada pela fé, por um primeiro fracasso e finalmente por uma missão recebida lá em Roma que ia mudar o curso da história. Pensa na determinação. Primeiro ele bate de frente com a família para seguir a vocação. Depois a primeira missão dele no continente dá errado, mas ele não desiste. Pelo contrário, ele vai direto na fonte do poder, em Roma, e sai de lá não só com um nome novo, mas com a autoridade do Papa para a tarefa gigantesca que vinha pela frente. E é lá na Germânia que acontece o episódio mais lendário da vida dele. Um confronto direto, super simbólico, entre a antiga fé pagã e a nova fé cristã que ele representava. A pergunta que Bonifácio deve ter feito a si mesmo era essa, né? Como se derrota um Deus? Como se mostra que a sua fé é mais poderosa que tradições de séculos? A resposta dele foi um ato de pura ousadia. Ele foi até o Carvalho de Donar, um lugar sagrado para o deus do trovão, e na frente de centenas de pessoas, pegou o machado. A multidão, claro, esperava que ele fosse fulminado ali mesmo. Mas aí aconteceu algo incrível. Diz a lenda que no primeiro golpe, um vento sobrenatural soprou e partiu aquela árvore gigante em 4 pedaços. Para todo mundo que estava ali, não tinha dúvida. Era um milagre. E esse detalhe é simplesmente genial. Ele não só destruiu um símbolo pagão, ele usou os restos desse símbolo para construir um símbolo cristão. Foi um recado muito claro de que o antigo estava dando lugar ao novo. Mas derrubar uma árvore, por mais simbólico que seja, não constrói uma civilização. O verdadeiro legado do Bonifácio está no trabalho prático, político e de organização que ele fez. E isso nos leva a um ponto crucial de realismo político. Bonifácio entendeu uma coisa fundamental. A fé precisava de poder para se firmar. A aliança dele com o governante franco, Carlos Martel, foi uma jogada de mestre. Martel ganhava uma forma de unificar seu império, Bonifácio ganhava a proteção militar que precisava para construir sua igreja. E essa aliança deu frutos muito rápido. Em pouco mais de 20 anos, ele foi de missionário protegido a arcebispo, fundando abadias superinfluentes como a de Fulda e estabelecendo sua base de poder em mais. Ele estava literalmente construindo uma infraestrutura. E que infraestrutura ele construiu, hein? Bonifácio não era só um pregador. Ele era um organizador nato. As dioceses que ele fundou na Baviera e em outras regiões se tornaram a espinha dorsal da igreja local. Pensa só nisto. As fronteiras de muitas daquelas dioceses existem até hoje, mais de 1.200 anos depois. Isso não é só história, é um legado em pedra. Com a obra principal concluída, a história de Bonifácio se encaminha para o seu último capítulo, um que ia selar o legado dele para sempre. Mesmo com quase 80 anos, ele não parou. A esperança de converter os frísios, justo onde a primeira missão dele tinha falhado décadas antes, nunca morreu. E assim, ele partiu para uma última jornada. Em 754, perto de Dokkum, na Frísia, o acampamento dele foi atacado por um grupo de ladrões. Mas em vez de lutar, Bonifácio proibiu seus companheiros de se defenderem, dizendo para eles não devolverem o mal com o mal. Ele e 52 de seus companheiros foram mortos. A ironia da morte dele é profunda. Os invasores, procurando por riquezas, ouro, prata, só encontraram livros. O verdadeiro tesouro de Bonifácio não era material, era conhecimento e fé. Os restos mortais dele foram levados para a abadia de Fulda,
o lugar que ele ajudou a fundar, e o túmulo dele se tornou, e ainda é, um dos locais de peregrinação mais importantes da Alemanha. Essa é a ponte que atravessa os séculos. De um monge lá do século VIII para uma estátua imponente em Mainz hoje em dia. A influência de Bonifácio nunca desapareceu. Ele não é só um nome num livro de história. Ele continua sendo uma presença viva na paisagem da Europa. Então, no fim das contas, a gente volta à pergunta inicial. Quem foi Bonifácio? Um missionário devoto? Um político astuto? Um construtor de nações? A verdade é que ele foi tudo isso junto. Um homem complexo, cuja fé, ambição e habilidade de organização ajudaram a desenhar o mapa religioso e político da Europa que a gente conhece hoje.